dia, seja bem-vindo ao Igreja em Saída. Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias da nossa amada igreja. E a gente começa o programa de hoje trazendo as últimas notícias do Papa Francisco. Mesmo preocupados com a saúde do Papa e um pouco desapontados porque faz 20 dias que ele não aparece, fiéis e turistas lotaram hoje a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Já era noite na Praça São Pedro, no Vaticano, quando o cardeal Ângelo Fernandes anunciou que depois de 20 dias de internação, o Papa tinha gravado uma mensagem aos fiéis em espanhol. Agradeço de todo o coração as orações que fazem por minha saúde e pela praça. Los acompanho acá. Que Deus nos bendiga e que a Virgem cuide. Graças. Apesar do evidente cansaço do Papa e da dificuldade que ele tem para falar, foi um alívio para os fiéis ouvir a voz de Francisco pela primeira vez depois de tanto silêncio. Em momentos como esse, na ausência do Papa, as atividades do Vaticano não ficam paradas. Ele não tem um vice-papa, não é como um presidente que tem um vice, mas os dicastérios são o equivalente aos ministérios. E cada um dos cardeais vai tocando suas atividades normalmente. Claro, salvo decisões muito importantes como nomeações de bispos e cardeais que só podem ser feitas pelo Papa. Nesse período, o secretário de Estado do Vaticano assume as funções principais. De seu quarto no Hospital Gemelli, o Papa vem fazendo nomeações de bispos, assinando documentos e, segundo o vaticanista Gerard O'Connell, decidindo os rumos da igreja. Ele está governando, diz O'Connell. Ao contrário de João Paulo II, que quando estava no hospital no fim da vida foi medicado de maneira muito intensa, Francisco está totalmente alerta no hospital. Uma coisa de que o Papa não abre mão, nem mesmo internado, é de telefonar para os cristãos de Gaza querendo manifestar seu apoio. Até uma videochamada ele fez. Normalmente o Vaticano não divulga as ligações que o Papa faz porque são privadas, mas nessa internação já é a segunda vez que mencionam que ele telefonou para Gaza. A argentina Elisabetta Piqué é autora de uma das primeiras biografias do Papa e diz que mesmo nesses dias difíceis, a máquina do Vaticano funciona bem. Minhas fontes me dizem que o Papa está ansioso para sair do hospital, diz o vaticanista O'Connell. Não há nenhuma dúvida de quem está no comando da igreja, ele conclui. E assim esperam os fiéis, que o Papa reformista que se preocupa com os mais pobres volte logo para continuar espalhando sua mensagem de paz e humanidade por esse mundo turbulento em que estamos. E claro, a gente segue em oração pela saúde do Santo Padre. E por falar em nomeação, o Papa Francisco, acolhendo o pedido do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, nomeou Dom Júlio Ende como arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém do Pará, que foi transferido de Sorocaba, em São Paulo. E quem acompanha o programa sabe, sexta-feira é dia de conferir a reflexão do Observatório da Comunicação. Uma das maiores dificuldades que o Observatório da Comunicação Religiosa enfrenta, ou qualquer um de nós que acompanha as notícias através dos meios de comunicação, é perceber e ser capaz de identificar os temas, as instituições ou as pessoas que não aparecem nos noticiários. Ao contrário de imparcialidade jornalística, estudos sobre a construção das notícias nos jornais, no rádio e na televisão chamam a atenção para as omissões, saliências e distorções que são rotineiramente praticadas. Faz tempo se sabe que a maioria dos enquadramentos das notícias são definidos por aquilo que omitem, da mesma forma que por aquilo que incluem. As omissões podem ser tão decisivas para conduzir a opinião das audiências quanto as inclusões. Omissões praticadas rotineiramente no enquadramento das notícias, na maioria das vezes, obedecem a políticas editoriais específicas e são, na verdade, formas de silenciamento e de censura disfarçada,
a temas, instituições ou pessoas. Ao lado dessas ações de silenciamento na mídia, existem também instituições religiosas ou seculares que definem como estratégia de comunicação não se manifestar sobre fatos relevantes de interesse público. Ao pretender ficar bem com todos e acreditando desestimular eventuais conflitos ou controvérsias, escolhem o silêncio. Agem como se os fatos não existissem e renunciam ao seu dever e responsabilidade proféticos, silenciando diante de questões como a paz mundial, cuidado com a casa comum ou direitos humanos fundamentais. Precisamos, portanto, ficar sempre atentos não só para perceber e identificar as omissões rotineiras do noticiário jornalístico, mas também para denunciar as omissões deliberadas, resultado de estratégias de comunicação de instituições que escolhem o silêncio e não a defesa pública do bem comum. E o mês de março é tradicionalmente dedicado a São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. A festa litúrgica do santo é celebrada no próximo dia 19. E sobre essa tradição da igreja, eu converso agora com o missionário redentorista, o padre Tiago Pedro da Silva, lá do Santuário Arquidiocesano de São José, em Belo Horizonte. Bom dia, padre, seja bem-vindo ao programa, sua bênção, tudo bem? Bom dia, Gabriele, Deus te abençoe. E Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Aparecida. E, padre, a gente sabe que São José é um santo muito importante da igreja, que as pessoas têm muita devoção. Eu sou de BH, então eu tenho o costume de acompanhar a festa aí no santuário lotado, missas ao longo do dia. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre como surgiu essa tradição da igreja de dedicar o mês de março a São José. São José ele é um grande santo, ele é muito especial. Ele participa da história da salvação, da história da igreja, também é um grande testemunho na vida de todos os santos, então tem sua importância. Então, como o mês de março, o dia 19, é o dia dedicado a ele, a sua solenidade, então o mês todo nós temos essa missão de propagar essa devoção, de que todos os católicos sejam cada vez mais devotos e íntimos de São José, que nos ajude a ficar mais perto e mais amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E, padre, né, o que a gente pode aprender com São José e trazer para os dias de hoje? Olha, São José ele nos traz esse modelo de vida de oração, de confiança em Deus, de humildade, de silêncio, que são as coisas que nós estamos mais precisando em nosso tempo. Isso é muito atual. Essa vida de contemplação, Santa Teresa de Ávila até destaca ele como o pai da vida contemplativa. Vivemos num mundo assim tão agitado, tão ansioso, não é? Precisamos fazer como São José. Esse olhar voltado para Deus, silenciar o nosso coração e ouvir o que Deus quer para nós. E assim viver uma vida mais tranquila, confiante em Deus. E essa simplicidade, porque as coisas de Deus é assim. Deus é simples. Deus nos ajuda a fazer esse caminho. Quando nós somos obedientes a Deus, nas pequenas coisas nós estamos honrando a Ele. Realmente, né, padre? É um modelo muito importante nos dias de hoje, né? O senhor citou aí essa questão da confiança, de silenciar o coração, porque hoje a maioria das pessoas estão muito agitadas, né? Querem fazer as coisas do seu jeito, e São José vem e nos ensina a confiar, a descansar em Deus, né? É isso mesmo. E veja como é importante. São José, na sua simplicidade, mas tem na casa essa missão de cuidar dos dois maiores tesouros que o Pai, Deus Pai, entregou em sua mão. Que é Jesus Cristo, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, e Nossa Senhora, que das criaturas é a maior, é a que tem o amor mais perfeito a Deus. E os dois, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, obedientes a São José. Veja que ele é um grande mesmo. E nós devemos olhar para ele, para poder aprender cada vez mais. Santa Teresa falava isso. Assim como Nosso Senhor e Nossa Senhora aqui na Terra ouviam aquilo que São José trazia, aquela ordem, aquilo que Deus falou no sonho, de forma tão simples, vamos para o deserto. Ainda hoje, Nossa Senhora e Nosso Senhor também têm um olhar atento a São José. E nós podemos aproveitar muito bem. Peça a São José, e São José vai pedir a Nossa Senhora e vai pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo por nós.
Eu já alcancei muitas graças, Padre, através da intercessão de São José. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no Igreja em Saída. E claro, a gente segue aí acompanhando a novena que daqui a pouco começa aí no santuário e trazendo também todas as informações, né, as histórias de devoção aqui na programação, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Até mais, muito obrigada. Então fica aí, ó, a dica para este mês de março, para você aprofundar ainda mais a sua fé, a sua devoção a São José, esse modelo aí de homem de confiança em Deus. O Igreja em Saída fica por aqui, desejo um ótimo fim de semana, mas segunda-feira você sabe, tem aqui as principais notícias da igreja para você ficar bem informado. Até mais!